Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando mais uma aula para mentoreamento e discipulado de homens. O tema da aula continua sendo o mesmo desde sábado, né? Nós estamos ministrando sábado, nós tivemos uma reunião de homens na nossa comunidade de fé, na comunidade de fé que eu pastoreio, e depois nós tivemos, na segunda-feira, eu coloquei um vídeo, subi um vídeo no YouTube falando sobre aquilo que foi ministrado, sobre esse tema. E na terça também, na quarta também, hoje quinta-feira, dia 15/7/2021, são 7 horas e 58 minutos, quase 8 horas da manhã. E estou dando continuidade então nesse projeto aqui, tá bom? O tema que nós estamos discutindo é hombridade espartana, justamente para trazer essa questão de Esparta como uma nação guerreira. E a intenção disso tudo é poder despertar os homens da nossa geração a viverem de forma poderosa aquilo que de fato ser homem é. Amém? É um resgate da masculinidade, né? Hoje nós vivemos dois extremos. Na verdade, só antes de eu falar, de eu continuar, irmãos, só gostaria de pedir para que você curta o vídeo, comente e compartilhe. Porque se você fizer essas três coisas, o YouTube vai entender que o nosso vídeo, aquilo que nós estamos falando, está sendo relevante para as pessoas. Então eles acabam indicando para outras pessoas e assim mais vidas podem ser alcançadas, tá ok? Então se você puder fazer isso, eu agradeço. Mas voltando aqui aquilo que eu vinha dizendo, hoje nós vivemos dois extremos, amém? Ou a pessoa ela é machista, ou ela é tão fraca na sua definição masculina, né? O homem, ou ele é machista, ou ele é tão fraco na sua definição masculina que ele não assume aquilo que é a sua responsabilidade como homem, né? Então a gente vive dois extremos. Qual é a intenção desses vídeos que eu estou fazendo? Eu não sou o primeiro que estou fazendo isso, tá? Me inspirei em alguns homens de Deus que já vem fazendo um trabalho muito bom com isso, né? Eu vou citar alguns aqui, o pastor Jack de Porto Alegre, tá? Da igreja Vintage. Você pode procurá-lo nas redes sociais, é um homem de Deus, eu aconselho. Ele é um pouco rude nas palavras dele, mas eu entendo que aquilo ali é uma provocação para que a gente possa se tornar aquilo que devemos fazer, devemos ser. Outro homem de Deus também que trabalha muito nessa área é o pastor Anderson Silva, né? Então, são pessoas que você pode procurar e eu tenho me inspirado, seguido esses homens, aprendido com eles e despertado assim para que a gente consiga de fato apresentar diante do Senhor, nesse último tempo da igreja agora, que nós estamos entrando, no final dos tempos da igreja na terra, a gente possa apresentar diante do Senhor uma família forte, uma sociedade forte, né? Eu venho falando aqui, para que haja uma sociedade forte, precisamos de famílias fortes. Para que haja uma família forte, precisamos de uma igreja forte. E para que haja uma igreja forte, precisamos de homens fortes. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Esse mentoreamento e discipulado de homens trata-se disso, despertar os homens desse tempo a viverem a sua masculinidade de uma forma poderosa, né? Não um machismo e não uma fraqueza, não os extremos. Ou a pessoa é machista demais, ou a pessoa é fraca demais. Não, mas viver
a moderação, o equilíbrio, né? O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, olha, em você opera poder, amor e moderação. Então nós precisamos entender que todo o poder que existe sobre as nossas vidas, também existe um amor, e essas duas coisas elas têm que caminhar em moderação ou em equilíbrio. Tá? Talvez, irmãos, vaza um pouco de som assim, de externo. Eu estou na minha casa, eu tenho procurado fazer bem cedo, mas às vezes tem um vizinho que está fazendo alguma coisa, os cachorrinhos passam aqui perto da janela do meu quarto e eles latem, então talvez algum barulho externo possa atrapalhar você aí, mas se concentre e tal. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Quem sabe um dia eu não tenho um estúdio aqui em casa para eu poder fazer, né, as nossas aulas aqui, gravar as nossas aulas. Amém? Bora lá então? Então nós começamos a falar sobre a importância de entendermos que o reino de Deus não é para fracos. Nós usamos como tema Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino de Deus, e pela força se apoderam dele. Então a primeira coisa que nós entendemos, e já falei isso aqui, venho repetindo isso, e é importante a repetição, irmãos. Tá? Não fique chateado comigo se eu repetir algumas coisas, porque a repetição é importante. Eu entendo que a repetição ela é importante, porque a repetição te faz memorizar as coisas. Né? Então, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Então, nós entendemos que o reino de Deus não é para qualquer um. Pessoas fracas não conseguem herdar o reino de Deus, conquistar o reino de Deus. Ou aqui nessa versão, se apoderar do reino de Deus. O que é essa fraqueza que eu digo que não consegue te levar a conquistar o reino de Deus? Não é uma fraqueza de força, não. É uma fraqueza no sentido de não resistência. Entende? Não resistência. Tu vê, eu usei no primeiro dia aqui um exemplo e eu vou usar de novo aqui, de uma forma bem rápida para a gente poder sintetizar e ir para frente. Quando o povo sai de Israel, sai do Egito, o povo hebreu sai do Egito e eles vão até rumo à terra prometida, a palavra do Senhor nos mostra que eles, quando chegam à terra prometida, eles se espantam, porque lá a terra quem habitava na terra eram gigantes, homens fortes, né? E eles ficam com medo e por isso eles entram num processo maior ainda para poder conquistar a terra, até aquela geração morrer, mais 40 anos andando no deserto, para que uma nova geração nascesse, enfim, eles conseguissem entrar na terra prometida. Por quê? Era óbvio que aquela terra, só os mais fortes poderiam conquistá-la. Por quê? Porque era a melhor terra que existia. A Bíblia fala que ela emanava leite e mel, né? Os cachos de uva eram gigantes. Então, só os mais fortes se apoderavam. Mas havia uma promessa para eles. Não se diminuam, não pensem que vocês são pequenos, porque Deus é conosco. Né? A nossa força está no Senhor. Amém? Então, às vezes, o fato de nós nos sentirmos pequenos ou nos sentirmos fracos é por causa que talvez a gente esteja distante do Senhor. Então, nós precisamos parar tudo, rever e voltar. Amém? Então, a terra prometida que Deus havia dito que o povo conquistaria, ela era a melhor terra, só os mais fortes podiam conquistá-la. Né? Então o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus só os mais fortes conseguem conquistar. Né? Agora, veja bem, não é os fortes no sentido de poderosos apenas. Não, você precisa ter o equilíbrio. Né? Não é os machistas, mas os machos, de fato, que conquistarão essas terras. Que conquistarão o reino dos céus. Amém? Então eu falei sobre isso no primeiro dia. Depois falei o primeiro princípio espartano, né? Porque Esparta era uma nação que ela
se tornou referência em combates, em guerras, ela se tornou referência, né? E você precisa assistir o filme e você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então o primeiro princípio é siga Deus. Eles tinham uma fé e eles seguiam essa fé, amém? Então, se você quer ser forte, você precisa seguir o Senhor, amém? Segunda princípio, que foi o que nós falamos na semana passada, obedeça à lei. Amém? Obedeça à lei. Então nós falamos que, na semana passada não, desculpa, no vídeo passado, nós falamos o que é a lei. A lei é o que aponta o erro. Então nós precisamos conhecer a lei e seguir a lei. Não é porque eu vivo na graça que eu posso viver do jeito que eu quero hoje, né? Eu preciso conhecer a lei para que eu possa viver a lei. Amém? E hoje, vou apurando aqui porque o nosso tempo voa. E hoje eu vou falar sobre o terceiro princípio. Então, o primeiro princípio é siga Deus. O segundo princípio é obedeça à lei. E o terceiro princípio é preste culto. Preste culto. O que isso quer dizer? O que isso é relevante para um guerreiro? Por que os espartanos, eles precisavam prestar cultos, né? Eu venho falando aqui, quando você for assistir o filme, ou se você já assistiu o filme 300, você vai perceber que antes deles saírem para a guerra, o rei Leônidas, ele sobe uma montanha muito alta, e lá em cima ele se encontra com os sacerdotes, com o oráculo para decidir se vão ou não à guerra. Então, por que da importância de prestar culto? Sabe, existia no coração deles, e é o que precisa existir no coração de um guerreiro, que tudo aquilo que ele for fazer não é por ele. Havia no entendimento dos espartanos, e que precisa haver no nosso entendimento também, é que toda batalha que nós vamos batalhar e o que vai determinar se vamos ser vitoriosos ou derrotados é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, eu fico prestando atenção nessa geração que nós estamos vivendo, e nunca houve uma geração que tenha rejeitado tanto o culto como essa em que nós vivemos. As pessoas, elas não... elas dizem, olha, algumas dizem, né? O mais importante não é ir à igreja, é eu ser a igreja. Perfeito, é isso mesmo. Porém, é praticamente impossível você ser a igreja sem ir à igreja. Porque ser igreja é uma manifestação social, aonde nós precisamos aprender a viver. E muitos que falam isso, que fogem do culto, que fogem de cultuar a Deus, são pessoas que não vão porque estão feridas com a igreja. E esse é o problema. Não há problema em você não ir em um culto ou outro, desde que o motivo seja legítimo. Muitos se ferem com a igreja, se ferem com as pessoas, e deixa eu te falar uma coisa, não é porque alguém do culto lá dentro da igreja te feriu que ela é do diabo. Amém? Ela também é de Deus, assim como você também é. Então nós precisamos entender que se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem, nós precisamos prestar culto. Prestar culto é cultivar. A palavra culto vem do latim cultivar. Na verdade vem do latim cultivar, cultivando. Ou seja, fala de uma sequência.
Eu planto, colho o fruto e a semente, planto de novo, eu colho, o fruto eu como, a semente eu planto de novo. Fala disso. Cultivo fala de alimento. Como que eu posso me alimentar se eu não cultuo? Se eu não cultivo? Então, o que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que deseja ser um guerreiro do Senhor, realizar toda a vontade de Deus, realizar tudo aquilo que Deus tem para ele, que Deus determinou sobre a vida dele, ele é uma pessoa devota ao seu Deus. No culto é onde nós demonstramos a nossa devoção ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Você pode ver ao longo da história da igreja, Deus nunca aboliu o culto. Muito pelo contrário, Deus reunia as pessoas. Né? As pessoas dizem, não, mas a igreja primitiva era de casa em casa. Sim, a igreja primitiva era de casa em casa. Os cultos eram realizados nas casas. Não tinham templos. Acho que a igreja começou a se organizar ali por volta do século II ou III ou IV, como um local. Amém? Então, nós precisamos cultuar o nosso Deus. Olha só que interessante. O que é um culto? Mas antes, deixa eu perguntar para você que está me assistindo aqui. Qual foi o período mais poderoso da igreja na história? Desde o nascimento da igreja em Atos, até o exato momento em que nós estamos vivendo aqui, dia 15/7/2021. Qual foi o momento mais poderoso da igreja? Qual foi o momento? Não sei o que você pensou, talvez você fale assim, foi na época dos reformadores, ou foi na época do Pentecostes, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento no país de Gales, foi o momento mais poderoso da igreja. Não, eu vou dizer para você qual foi o movimento, o movimento mais poderoso da igreja foi no início da igreja. Foi o início da igreja. Olha só o que fala. E olha só como era o culto. Como era o culto. Atos dos Apóstolos 2, 46 e 47 nos fala, tá? O que era o culto no tempo mais poderoso da igreja, no tempo em que os discípulos pregavam e 5 mil almas se convertiam. Amém? Olha só, aqui diz, Atos dos Apóstolos 2, 46 e 47. E todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Eles não tinham um templo, mas eles se reuniam no pátio do templo. O cristianismo ainda estava iniciando, mas eles já tinham essa ideia de que eles precisavam estar juntos. Ou seja, eles se reuniam nas casas, mas chegava um momento onde todos se congregavam junto. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições. Olha como era o culto. O culto era junto. Em casa eles partiam o pão, participavam das refeições todos juntos e se reuniam no pátio do templo. Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sabe, o movimento da igreja, ele levava simpatia para o povo, não raiva para o povo. Né? Tem igreja hoje que causa raiva no povo. Não, eles tinham simpatia, porque o que eles viviam era puro. O cultuar deles era diário, eles tinham tudo em comum. E olha só como encerra esse versículo, o 47, olha como ele encerra. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, o culto para eles era
tão forte, que eles tinham a graça do povo, o povo amava eles, o jeito que eles eram, como eles viviam. E Deus, irmãos, não tinha panfleto. Irmãos, não tinha Facebook. Não tinha Instagram para anunciar a igreja. Não tinha nada disso. O que eles tinham? O culto. Eles estavam todos os dias reunidos, cultuando o Senhor, louvando ao Senhor. E quando se reuniam nas casas, dividiam as refeições, partiam o pão, comiam juntos, se alimentavam. Estavam sempre juntos, cultuando ao Senhor. Era essas coisas. Né? E encerra, mais uma vez eu leio aqui. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deixa eu te falar uma coisa. É o Senhor que acrescenta. É o Senhor que traz. Mediante aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, nós precisamos entender, queridos, assim, ó, que a nossa vida é uma vida de cultivo. Nós precisamos cultuar o Senhor diariamente. Nós precisamos ter uma vida devota ao Senhor. Nós precisamos prestar culto ao Senhor. E o culto não é só aquele momento que nós passamos na igreja cantando, batendo palmas e ouvindo uma pregação. O culto é em casa, no partir do pão. Amém? E essa vida devota do povo de Deus, dos cristãos do primeiro século, da primeira igreja, da igreja que se inicia, a igreja primitiva, né? Caía no gosto das pessoas, a simpatia das pessoas. Nós nunca nos tornaremos fortes enquanto estamos distantes uns dos outros. Precisamos prestar culto, precisamos estar junto, congregando junto. O salmista diz: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa longos dias. Não basta só pedir. Temos que buscar também. Amém? Então preste culto ao Senhor. Preste culto, valorize o lugar aonde Deus te colocou como igreja. Saia da igreja sendo igreja. Viva sendo igreja, mas não deixe de cultuar o Senhor na igreja. Amém? Princípio espartano para se tornar uma nação poderosa. Siga Deus, obedeça a lei e preste culto ao Senhor. Amém? Preste culto ao Senhor. Valorize o lugar aonde Deus te colocou como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha o melhor dia da sua vida e até amanhã, se Deus assim permitir.